Galerinha, vamos lá então? Voltamos. Pessoal, não digitei, viu como caiu aqui a nossa aula? Eu não comecei a digitar ainda. O pessoal tá voltando aí para a sala, né? Maria Eduarda, tá me ouvindo? A de cá, não anda aqui. Tô te ouvindo. Beleza, ótimo. Galera, enquanto o pessoal tá voltando aí para a reunião, todo mundo a postos, eu vou digitar o que é colonizar. Colonizar, 2 pontos. Coloque aí. Explorar de maneira sistemática. Explorar de maneira sistemática um território. Explorar de maneira sistemática um território. Explorar de maneira sistemática um território, vírgula, gerando o povoamento do mesmo. Ponto final. Gerando o povoamento do mesmo. Ponto final. Gerando o povoamento do mesmo. Repetindo, então, o conceito todo, o que é colonizar? É explorar de maneira sistemática um território, gerando o povoamento do mesmo. Isso que vocês acabaram de anotar não aconteceu no Brasil por parte dos portugueses durante esses primeiros 30 anos. Por isso nós chamamos de período pré-colonial, porque ainda não teve colonização. Mas, professor, eu não entendi muito bem esse conceito que você editou. Como assim, explorar de maneira sistemática? Seria, gente, explorar investindo no território. Seria explorar criando cidades, gerando povoamento, uma estrutura. Isso os portugueses não fizeram nesses primeiros 30 anos. Não teve exploração sistemática, porque não teve um investimento pesado, não teve criação de uma estrutura, e também não houve a fundação de cidades. Não teve povoamento do território de fato. Então, não teve colonização. Daí o nome período pré-colonial. E só repetindo, ele vai da chegada de Cabral, ali em 22 de abril de 1500, até 1530. É uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, né? Essa chegada de Cabral. No final do ano, dezembro, e fui para Porto Seguro, respeitando os protocolos, tá? De distanciamento social, eu não fiquei no meio da muvuca, mas eu fui para Porto Seguro, já tinha estado lá outras vezes, e lá em Porto Seguro, para quem conhece, na Bahia, ainda tem muito o termo descobrimento. Tem lá o Memorial do Descobrimento, Passarela do Descobrimento. Eu queria perguntar para vocês, usar esse termo, essa palavra, Cabral descobriu o Brasil em 1500, historicamente falando, está correto ou errado? Está errado, né, gente? Se você insistir em usar a palavra descobrimento, coloque aspas. Mas eu prefiro, eu como historiador, que você nem use. O que Cabral fez em 1500 foi iniciar a conquista do Brasil por parte da coroa portuguesa. Usa o termo conquista. Eles vieram aqui conquistar o território. Por quê? Já havia habitantes aqui? Tinha ou não tinha? Ou essa terra estava vazia? Galera, havia, onde hoje é o Brasil, de 3 a 5 milhões de indígenas ou nativos morando já aqui. Professor, como assim de 3 a 5? É um dado aproximado, né, gente? Não existia IBGE naquela época para fazer o censo e contar quantos índios tinha. Mas eram milhões. Eu não posso falar que Cabral descobriu. Se você insistir em usar esse termo, coloque aspas, mas eu prefiro que não use. Ele iniciou a conquista do Brasil por parte da coroa portuguesa em 1500. Foi claro? Agora, apesar de não haver colonização, os portugueses, durante esses 30 anos iniciais,
eles largaram o Brasil de mão totalmente? Verdadeiro ou falso? Falso. Se você lê o roteiro, você vê que é falso, né? Ao longo do período pré-colonial, a coroa portuguesa enviou para cá expedições de dois tipos, de reconhecimento e expedições guarda-costas. Mas antes de falar delas, por que será que não teve colonização logo de cara, hein? Por que a coroa portuguesa não chegou já investindo, fundando cidades, desde 1500? Ótimo. Tem mais dois fatores. Primeiro fator, vou dar uma dica. Naquele momento, 1500, a coroa portuguesa estava tendo lucros elevadíssimos com o comércio do outro lado do mundo. Parabéns. O comércio com as Índias, de produtos chamados de especiarias. Eram lucros exorbitantes, que passavam dos 400%. A coroa portuguesa, então, naquele momento, estava direcionada para o comércio de especiarias com as Índias. Segundo motivo, alguém aqui falou, não ouvi quem. Está todo mundo de máscara, né? Eu só escutei. Gente, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, oficialmente, eles já encontraram logo de cara metais preciosos? Ouro, prata? Não. Até porque eles só ficaram no nosso litoral, na nossa costa. Eles não entraram muito para o interior do território. E aí, no litoral, realmente não tinha ouro, não tinha prata. Isso gerou um desestímulo para colonizar o Brasil. Ah, não tem ouro aqui, não tem metais preciosos. Nossa, que paia, hein? Terceiro e último motivo. Medo. Medo de investir em uma terra que ainda era desconhecida. E eles não sabiam se ia dar lucro ou não. Os portugueses tinham medo. Peraí, eu vou depositar meu dinheiro numa terra que eu nem conheço. Não sei se vai dar lucro, se vai dar retorno. Por isso que não houve colonização logo de cara. Isso seria uma pergunta inteligente de prova. Seria uma pergunta inteligente. Ó. Por que os portugueses não colonizaram o Brasil logo de cara, assim que chegaram em 1500? 3 fatores. Vamos lá, ver se vocês aprenderam. O primeiro deles, eles estavam mais interessados naquele momento no comércio com as... Comércio de quê mesmo? Especiarias. Segundo, não encontraram metais preciosos aqui nesse primeiro momento. Ouro, prata. Terceiro, medo de investir em um território que ainda era desconhecido. Mas voltando naquela outra questão. Apesar de não haver colonização, a coroa portuguesa enviou para cá, ainda nesse período, tá? No período pré-colonial, expedições de reconhecimento e expedições guarda-costas. Mas para que elas serviam? Olha o nome. Reconhecimento. Qual era o objetivo das expedições? Reconhecer o território. Por exemplo, para mapeá-lo. Foram essas expedições que constataram que o Brasil não era uma ilha, por exemplo. Porque quando o Cabral chegou aqui, os portugueses pensaram que tinha chegado em uma ilha, sabia disso? Chamaram de Ilha de Vera Cruz. O nosso primeiro nome. Depois passou a chamar Terra de Santa Cruz. Só por volta de 1503 é que o nome Brasil passou a ser utilizado. Então, as expedições de reconhecimento vieram para reconhecer o território, para mapeá-lo e também, claro, para procurar riquezas que pudessem ser exploradas. Foram essas expedições também que constataram que havia uma quantidade muito grande de pau-brasil na nossa costa, na região da Mata Atlântica. Um produto que poderia ser explorado, claro, pelos portugueses. Beleza? E as expedições guarda-costas? Essa é mais fácil, né? O que um guarda-costa faz? Ele protege, ele defende. Tá, professor, as expedições guarda-costas vieram para proteger o território. Mas proteger de quem? A resposta está embaixo. Proteger da ameaça de piratas. Na sua maioria, piratas franceses. Opa! Mas por que será que havia piratas franceses querendo invadir a costa brasileira? Todo mundo aqui já ouviu falar
em um tal Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas, prova para mim que vocês aprenderam comigo. Essa matéria eu tenho para vocês. Ele foi assinado entre dois países apenas. Quais? Obrigado. Ótimo. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha dividiram, não foi só a América, dividiram o mundo entre eles. Todas as colônias que fossem encontradas foram divididas entre Portugal e Espanha. Isso lá no ano de 1494, 6 anos antes do Cabral pisar aqui. Gente, as outras nações europeias, tipo a França, aceitaram isso? França, Inglaterra, Holanda, concordaram com o Tratado de Tordesilhas? Tipo assim, nossa, que legal! Portugal e Espanha são donos do mundo, vamos ficar aqui só assistindo, chupando o dedo. Claro que não. Eles contestaram isso. Os franceses, os ingleses, os holandeses falaram, não, peraí, eu não assinei esse acordo. Não me consultaram. Os franceses falavam assim, ó, Tratado de Tordesilhas e nada para mim é a mesma coisa. Tô nem aí. O rei da França, na época, se chamava Francisco I. Ele até pronunciou uma frase bem irônica sobre o Tratado de Tordesilhas. Ele falou assim, ó, abre aspas, eu gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma ele dividiu o mundo. Adão e Eva, sabe, primeiro homem? Você entendeu a ironia? Eu gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma ele dividiu o mundo, fecha aspas. Traduzindo a frase, quem foi que disse que o mundo pertence a portugueses e espanhóis? Não vou aceitar isso. Para os franceses, o que valia para determinar de quem era um território era esse princípio aqui, escrito em latim. Vamos lá. Uti possidetis. Ih, professor, palavra difícil, latim, vou dar conta disso não, é fácil. Uti vem de utilizar. Possidetis, de posse. A posse da terra é de quem a utiliza, ou seja, de quem a ocupa, de quem a povoa efetivamente, de quem a coloniza. Professor, ainda não entendi. Vou falar mais fácil, então. Os franceses consideraram norma. Se eu cheguei em algum ponto aqui da América e não vi nenhum português, não vi nenhum espanhol, eu vou tomar conta. É assim que eu penso. Cheguei, primeiro é meu. Sacou a ideia? Uti possidetis. A posse da terra é de quem a utiliza, de quem a ocupa, de quem a povoa. Então, muitos piratas franceses estiveram presentes na costa brasileira no período pré-colonial. Caiu aqui, mas voltou, gente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. Galerinha, só voltando ao raciocínio. Segundo os franceses, qual era o princípio? Uti, a posse da terra de quem há? Se eu cheguei, eu, francês, e não vi nenhum português aqui, nenhum espanhol, vou tomar conta do território. Os piratas franceses atacaram com frequência o nosso litoral, a nossa costa. E para combatê-los, o que a coroa portuguesa fez? Enviou as expedições, entendeu? A relação de Portugal com o Brasil, nesse momento, era mais ou menos assim. Acho que todo mundo já viu uma relação desse modelo. Não te quero, mas não te largo. Você já viu isso? Coroa portuguesa não queria colonizar o Brasil, não. Mas queria perder? Também não. Por isso enviou as expedições para expulsar os piratas franceses. Fácil isso, né? Tranquilo, de boa? Alguém aí da sala virtual me chama aqui no áudio, só para ver se está tudo ok. Ananda, Maria Eduarda, estava conversando comigo aí? Tudo bom.
Tudo tranquilo, né? Ótimo. Agora, uma outra pergunta que pode ser, inclusive, um peguinha para vocês. Se tivesse uma alternativa do Enem, por exemplo, dizendo assim, ó, durante o período pré-colonial, que é esse aqui, não houve nenhuma atividade econômica desenvolvida pelos portugueses no Brasil. Vou repetir a alternativa. Durante o período pré-colonial, esse aqui, ó, de 1500, 1530, não houve nenhuma atividade econômica desenvolvida pelos portugueses aqui no Brasil. Você marcaria verdadeiro ou falso? Estaria certo ou errado essa alternativa? E aí, pessoal de casa? Eu estou vendo que acertaram também. Falso, né, gente? Apesar de não haver colonização, apesar de não ter investimento, exploração sistemática, criação de cidades, houve a exploração de um produto. Isso aqui foi a primeira atividade econômica que os portugueses desenvolveram aqui. A exploração do pau-brasil. Todo mundo sabe que essa é típica da região Mata Atlântica. Naquela época tinha um grande valor comercial. A madeira do pau-brasil, ela é excelente não só para a construção de móveis, mas também para o tingimento de tecidos. Professor, usar madeira para tingir tecidos? Porque dessa madeira os portugueses extraíam um corante avermelhado, cor de brasa. Daí o nome pau-brasil. Só uma curiosidade, os portugueses cortavam lascas de pau-brasil, colocavam no caldeirão fervendo, e à medida que essa madeira ia fervendo, ela ia soltando esse corante e a água ia ficando vermelha, bem avermelhada. Aí eles colocavam um tecido, por exemplo, de algodão, nessa água vermelha, e deixavam lá vários dias. Quando tirava, o tecido estava tingido de vermelho. Isso era usado para tingir até mantos de reis na Europa. Então tinha um grande valor comercial. O pau-brasil, inclusive, dá nome ao nosso país. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Esse nome Brasil vem só do pau-brasil? O que vocês acham? Não. Galera, o nome do nosso país não vem só dessa árvore. Vem também de uma antiga lenda céltica. Vocês já ouviram falar nos celtas? Professor, é um modelo de carro. Não, não é só isso não. Celtas é um povo bárbaro que viveu na Europa na Idade Média. Segundo os celtas, existia um paraíso na face da terra, aqui mesmo. Não precisava morrer para o paraíso. Esse paraíso eles chamavam de Terra Brasilis, em latim. Terra Brasilis. Uma das traduções, Terra das Delícias, Terra dos Prazeres. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se encantaram com essa nossa terra? Se encantaram com a fauna, a flora, as índias, né? E aí eles acharam, peraí, encontramos o paraíso. Isso. Encontramos a terra Brasilis. Juntou essa antiga lenda céltica, Terra Brasilis, com essa árvore, pau-brasil, que Vera Cruz que nada, né? Nosso nome tinha que ser Brasil mesmo. Para armazenar o pau-brasil, os portugueses vão construir as chamadas feitorias. O que eram as feitorias? Basicamente, depósitos. O nome correto era entrepostos comerciais, mas funcionava mais como um depósito, onde a madeira era guardada esperando o próximo navio português vir buscá-la. As feitorias não vão dar origem à cidade, tá? Não vão gerar povoamento, era apenas para o Brasil armazenado. E aí, para a gente terminar, tinha um problema. Mão de obra. Explorar o pau-brasil era fácil, gente? Pessoa, fácil, é só ir lá derrubar a árvore. Pau-brasil, quando ele é uma árvore antiga, centenária, ele chega a 3 metros de diâmetro, o seu caule. 30 metros de altura. Tinha motosserra em 1500. Imagina derrubar isso na machadinha. O trabalho que dava. Ué, professor, os portugueses iam fazer esse trabalho. Não. Havia pouquíssimos homens nos navios para poder fazer essa atividade.
Então, qual vai ser a mão de obra que os portugueses vão usar nessa atividade econômica aqui de exploração para o Brasil? Fala para mim. Dos nativos, dos indígenas. Mas espera aí, vão usar a mão de obra deles como escravos? Não. Nesse primeiro momento, só nesse, tá? Nesse primeiro momento, não houve escravização dos indígenas por parte dos portugueses. O que rolou foi uma relação um pouco mais amistosa, um pouco mais tranquila, chamada de escambo. O que significa essa palavra, escambo? Era troca de quê? Trabalho por pequenos objetos. Quem ia lá cortar o pau-brasil, carregar essas toras de madeira imensas até os navios, até as feitorias, eram os nativos, os índios. E em troca, o que eles recebiam? Era salário, carteira assinada? Pequenos objetos. Pentes, espelhos, pedaços de tecido, coisas que eles não conheciam. Essa relação de troca, trabalho por pequenos objetos, foi chamada de escambo. Terminando a aula. Tem uma outra palavra, também relacionada ao pau-brasil, que parece muito com esse termo aqui, ó. Cuidado para não confundir essas duas palavras. Essa aqui é estanco, diferente de escambo. O que era o estanco? O monopólio real sobre a exploração do pau-brasil. Como assim monopólio? Monopólio é uma relação de exclusividade.